A paz, povo de Deus, a paz do Senhor, povo de Jesus. Aqui quem fala é a missionária Catiana, em nome do Senhor Jesus, amém? Essa tarde vim trazer uma palavra no nome do Senhor Jesus, amém? Que está lá escrito lá em Deuteronômios, capítulo 11, e versículo 1, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, e obedece sempre aos seus preceitos e aos seus decretos, e as suas ordenanças, ao seu mandamento. Lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e vieram a disciplina do Senhor, o seu Deus, e a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou, e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó. Amém? Povo de Deus, aqui a palavra do Senhor está dizendo assim, que há muitas coisas que podem se tornar deuses na nossa vida. Que podem se tornar deuses para nós. E não devemos deixar que elas nos desviem. Então, Deuteronômio 11, 16, 17 diz assim: até um ministério pode se tornar um Deus se deixarmos que ele passe a ser mais importante do que o próprio Deus. Nunca devemos nos esquecer de que é o Senhor quem coloca a visão do ministério em nosso coração. E Ele quem nos chama a nos dar o desejo de ministrar a Ele. Ele sempre deve ter o primeiro e o princípio lugar em nossas vidas. Colocar as coisas com as quais Ele nos abençoa antes dele. É uma ofensa para Deus. Amém? Então aqui o Senhor está falando que nós temos que, a palavra está dizendo, a exortação e o amor e a obediência. Então nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não temos que deixar nada roubar a presença do Senhor, nada roubar o lugar dele dentro do nosso coração. Muitas vezes, muitas coisas que podem se tornar Deus na nossa vida, deuses na nossa vida. Muitas coisas a gente pode deixar tomar lugar. Às vezes o dinheiro pode se tornar um Deus para nós. A vaidade pode se tornar um Deus para nós. Muitas coisas podem se tornar um Deus para nossa vida. Aqui está falando, até um ministério pode se tornar um Deus se deixarmos que ele passe a ser mais importante do que Deus. Então, nem o nosso próprio ministério a gente não pode deixar que venha roubar o lugar do Senhor. Muitas vezes a gente bota o nosso ministério em primeiro lugar. Esse ministério é o nosso Deus. Porque quando Deus quer fazer a nossa vida, quando Deus quer que nós viemos administrar o Senhor, quando o Senhor quer que nós estivemos dentro do ministério, é Ele que vai administrar o nosso coração. É Ele que vai colocar o que nós temos que fazer, o que nós não temos que fazer. Não é o ministério que a gente tem que deixar tomar conta do nosso coração. Nada desse mundo a gente tem que deixar tomar o lugar de Deus. Mas nós temos que priorizar, primeiro lugar na nossa vida é Deus. Aqui a exortação, o amor e a obediência. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento dele fala isso. O mandamento que o Senhor nos deixa é que nós temos que amar a Ele em tudo. Nós temos que amar Ele em primeiro lugar da nossa vida. Muitas vezes a gente está na presença de Deus, a gente fala, Senhor, eu amo o Senhor. Mas às vezes vem uma preocupação, aquela preocupação já invade o nosso ser e já toma o lugar de Deus. Às vezes nós estamos servindo a Deus, mas às vezes é uma vaidade que está tomando o lugar de Deus dentro do nosso coração. Às vezes nós estamos servindo a Deus, mas às vezes é o dinheiro que fala mais alto, é o dinheiro que está em primeiro lugar. Às vezes a gente está servindo a Deus, mas o nosso trabalho é em primeiro lugar. Às vezes é os bens materiais que está em primeiro lugar do que Deus.
E quando nós colocamos Deus na nossa vida, quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, e quando nós andamos em amor, amar a Ele acima de todas as coisas, e quando nós andamos na obediência, Deus faz tudo por nós. Deus administra o nosso coração. Olha o que Ele fez para aquele povo do Egito. Olha o que Ele fez para aquele povo de Moisés atravessar o Mar Vermelho. Então nós temos que andar na obediência do Senhor. Nós temos que andar na obediência do Pai, e nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma. Nós não temos que deixar nada desse mundo virar deuses na nossa vida. Às vezes a gente está na presença de Deus, mas a gente deixa outras coisas tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então nós não temos que deixar. Nós não temos que deixar nada desse mundo tomar o lugar de Deus. Nós não temos que... Muitas coisas que podem se tornar Deus para nós. E não devemos deixar que elas nos desviem. Então essas coisas, nós não temos que deixar esses tipos de coisa desviar nós da presença de Deus. Às vezes é um dinheiro que entra, que a gente, sabe, coloca aquilo ali em primeiro lugar na nossa vida. E a gente começa a se desviar da presença de Deus por causa do dinheiro, por causa da vaidade, por causa de bens materiais, por causa de uma porta de trabalho. Mas às vezes você vai dizer assim, mas eu preciso trabalhar. Sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa batalhar, a gente precisa lutar. Mas Deus nunca pode ser segunda prioridade da sua vida e nem na minha vida. Você pode trabalhar, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Mas primeiro lugar, a prioridade na nossa vida é Deus. É Deus que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque se a gente não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai se desviando da presença de Deus. Porque aquelas coisas vai roubando o lugar de Deus, vai tomando conta do lugar de Deus, vai tomando o lugar de Deus no nosso coração. E quando a gente vê, a gente já está desviada da presença do Senhor. Então, a gente tem que fazer o quê? Prioridade é o Senhor e obedecer os mandamentos dele. Obedecer. Aqui diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos e ao seu decreto. Então nós temos que obedecer os preceitos de Deus e obedecer os decretos do Senhor. O que o Senhor tem para a nossa vida. O que o Senhor quer para a nossa vida. Nós não podemos botar os nossos decretos em prioridade. Nós não temos que botar nada nesse mundo em prioridade, em primeiro lugar, do que Deus. Porque se você botar uma vaidade, você botar o dinheiro, você botar o seu trabalho, você botar a sua faculdade, você botar a sua casa, você botar os seus bens materiais, tudo que você colocar como prioridade, primeiro lugar na tua vida, Deus não vai te abençoar. Muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente coloca Deus em último lugar, ou segundo lugar, terceiro lugar. Nós temos que botar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós não temos que deixar nada desse mundo tomar o lugar do Senhor dentro de nós. Nós temos que deixar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Deus tem que ser primeiro em tudo na nossa vida. Tudo que nós fizemos tem que ser Deus em primeiro lugar. Se nós vamos à procura de um emprego, temos que colocar Deus em primeiro lugar nessa porta de emprego. Nós temos que colocar Deus em tudo em primeiro lugar. Porque sem Deus a gente não faz nada. Porque sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Sem Deus a gente não chega a lugar nenhum, povo de Deus. Então nós temos que colocar Deus na nossa vida. Deus tem que ser prioridade da nossa vida. Por mais que a gente faça tudo, por mais que a gente faça as coisas da gente, mas a gente tem que priorizar Deus na nossa vida. Você está trabalhando, coloque Deus em primeiro lugar nesse serviço. Você está fazendo faculdade, bota Deus em primeiro lugar nessa faculdade. Não deixa a faculdade tomar conta de Deus, não tomar conta do lugar de Deus no teu coração. Bota Deus em primeiro lugar. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer que nós façamos.
Porque não adianta nós estar servindo a Deus, mas as coisas do mundo estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes é uma ansiedade que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes é uma depressão que está tomando o lugar de Deus no nosso coração. Às vezes é o desânimo que está tomando conta dentro do nosso ser, está tomando o lugar de Deus. Várias coisas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então nós não temos que deixar isso acontecer. Nós não temos que deixar isso acontecer. Mas nós temos que deixar a Deus agir na nossa vida e Deus ser. E nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É isso que nós temos que fazer. Porque se nós não fizer isso, nós não vamos ser abençoados. Mas muitas vezes a gente diz, eu sou abençoada, eu faço tudo. Faz pela misericórdia de Deus. Mas Deus é a nossa prioridade. Está dizendo aqui, Deus é o preceito e os seus decretos. Então nós temos que obedecer a Deus. Amar a Ele todas as coisas, amar a Ele acima de todas as coisas, ter o amor por Deus. Colocar Deus na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, colocar Deus em primeiro lugar. Coloca Deus no lugar dessa depressão. Coloca Deus nesse desânimo. Coloca Deus na sua vida. Coloca Deus no seu ministério. Coloca Deus na tua enfermidade. Coloca Deus no teu trabalho. Coloca Deus na tua casa. Então tudo que nós fizer, colocar Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente está na presença de Deus. Muitas vezes a gente está na presença de Deus, mas às vezes Deus está lá em segundo lugar. Às vezes Deus está lá no último. A gente só vai se lembrar de Deus quando as coisas tudo tem acontecido. E é esse tipo de coisa que faz nós se afastar da presença de Deus. Esse tipo de prioridade que a gente deixa entrar no nosso coração, essas coisas que se tornam deuses para a nossa vida. E através dessas coisas, desse tipo de coisa, faz nós se afastar da presença de Deus. Faz nós se distanciar de Deus. Porque a gente fica tão envolvida com as coisas. A gente fica bajulando aquelas coisas. A gente primeiro bota aquelas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Os problemas em primeiro lugar do que Deus. Se você está passando por um problema, coloque Deus nesse problema. Coloque Deus em primeiro lugar nessa enfermidade, nessa doença, nesse problema. Bote Deus em primeiro lugar. Nas tuas necessidades, na tua fraqueza. Bote Deus em primeiro lugar. Não queira deixar Deus em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Priorize pela presença de Deus. Ame o nosso Deus, ame-se Jesus. E bota Ele na sua vida como prioridade. Em tudo que você vai fazer, bota Ele em primeiro lugar. Você vai fazer algo, diz, Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor é o primeiro. Uma vez, antes de eu me converter, eu não botava Deus em primeiro lugar na minha vida, porque eu não sabia como botar Deus na minha vida em primeiro lugar. Sabe o que eu botava na minha vida em primeiro lugar? Era doença. A doença tomava conta de mim. Eram as minhas decisões que falava mais alto, que era primeiro lugar. Eram as minhas decisões que eu tinha que fazer, era primeiro lugar, eram as minhas decisões. Eram as minhas vontades, eram as minhas vaidades, era o meu querer. Era tudo que eu fazia, era minha prioridade. Mas Deus ficava lá por último. Deus ficava olhando para mim, eu acredito que Deus ficava olhando para mim e dizia assim, filha, me chama. Me chama para essa dificuldade, me chama para essa enfermidade. Me chama para essa depressão, me chama. Me coloca em primeiro lugar na tua vida, que tudo vai ser mudado, tudo vai ser diferente. Mas eu não conseguia enxergar isso. Eu conseguia enxergar as coisas, e eu colocava as coisas, bens materiais, em primeiro lugar na minha vida. Eram os meus bens materiais, eram as minhas coisas primeiro, para depois ser Deus. Deus ficava em último lugar na minha vida. Mas até chegou um dia que Deus permitiu de eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando Deus permitiu de algo acontecer na minha vida,
Foi aonde eu deixei Deus agir na minha vida, é aonde eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, e até hoje Deus está em primeiro lugar na minha vida. Hoje eu não faço mais nada sem me consultar com Deus, sem falar com Deus, sem pedir permissão para Deus. Por quê? Porque Deus é minha prioridade. Porque Deus, Ele é minha prioridade na minha vida. Porque hoje eu não deixo nada tomar lugar de Deus na minha vida. Hoje eu não deixo as minhas necessidades tomar lugar de Deus. Hoje eu não deixo a doença tomar lugar de Deus. Hoje eu não deixo as minhas vontades tomar o lugar de Deus. Hoje eu não deixo nada tomar o lugar de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque eu aprendi. Porque Deus fez eu passar por situações que sem Ele eu não sou nada. Se não tiver Deus em primeiro lugar na minha vida, não tenho nada, irmãos. Então eram essas palavras que eu queria falar em nome de Jesus. Eram essas palavras. Você nessa tarde se analise e olhe. Olhe para si. Olhe para si. Se analise se você está deixando Deus em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Olha para dentro de você. Se analise do que você está fazendo. E olhe se realmente Deus está em primeiro lugar na tua vida. Se Deus está em primeiro lugar em tudo que tu faz. Porque nós temos que colocar Deus em tudo que nós fizemos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, eu não faço nada. Eu não faço nada sem colocar Deus em primeiro lugar. Até uma porta de emprego eu boto Deus em primeiro lugar. Até para mim se mudar, porque eu moro de aluguel, até para mim mudar de uma casa para outra, eu boto Deus em primeiro lugar nessa situação. Eu boto Deus em tudo. Primeiro é Deus na minha vida, porque eu sei o que Deus é na minha vida. Esse é o amor que nós temos por Deus. Então ame o nosso Senhor. Ame, obedeça. Porque é Ele que vai instruir você, é Ele que vai dizer o que é para você fazer, o que não é para você fazer. Porque quando a gente está na obediência, quando a gente obedece a Deus, e quando nós temos na obediência do Senhor, e quando nós temos nos preceitos e nos decretos de Deus, é Ele que nos auxilia a fazer as coisas certas. Você jamais vai fazer aquilo que é de você, mas você vai fazer o que Deus quer. Porque daí você está deixando Deus direcionar a sua vida, direcionar o seu coração, o teu espírito. Então Deus está na sua vida em primeiro lugar. E assim é o que eu faço na minha vida. Acabou aquelas coisas que eu fazia no passado. Acabou. Hoje eu não faço mais nada sem Deus. Hoje eu não faço mais nada. Hoje eu não deixo mais nada tomar o lugar do meu Senhor. Porque eu sei o que Jesus é na minha vida. Eu sei o que Deus é na minha vida. A prioridade que eu tenho de esse Deus existir na minha vida. Mas quando eu não deixava Deus ser prioridade na minha vida em primeiro lugar, a minha vida era um inferno. A minha vida era um inferno. Eu não tinha mais nem prazer na minha vida. Eu tinha tudo, mas faltava que era Deus na minha vida. Ter a presença de Jesus em primeiro lugar, a presença de Deus em primeiro lugar na minha vida. Hoje eu posso não ter nada em bens materiais. Hoje eu posso não ter casa. Hoje eu posso não ter um bom carro. Hoje eu posso não ter dinheiro. Hoje eu posso não ter nada. Mas eu tenho tudo, que é o meu Jesus, que é o meu Deus. Por quê? Porque eu dei essa prioridade para o Senhor entrar na minha vida. Ele ser prioridade em tudo que eu faço. Porque hoje eu não faço mais nada. Hoje eu não faço mais nada sem a presença de Deus, sem eu falar com Deus. Porque eu não estou agindo mais pelo meu impulso, colocando as coisas em primeiro lugar, mas sim Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu aprendi muito isso com Deus. Eu aprendi muito isso com Deus. E nada desse mundo
Nada desse mundo pode roubar a presença do meu Senhor. Só basta nós não deixar nada desse mundo tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada. Nós temos que priorizar, nós temos que cuidar de Deus na nossa vida, esse amor que Ele tem por nós. Nós temos que amar, nós temos que ter esse amor por Deus. Amar esse Jesus, amar esse Deus, que Ele é tremendo e poderoso e grandioso. E foi o que Ele fez na minha vida e o que Ele é na minha vida. Deus é maravilhoso, irmãos. Basta você dar liberdade para Deus ser em primeiro lugar da tua vida, ser a tua prioridade. Quando nós colocamos Deus como prioridade da nossa vida, em primeiro lugar, Deus tem que ser primeiro em tudo. Primeiro Deus, depois vem a família, e ali vai, o restante vai diante. Mas primeiro em tudo na nossa vida é Deus. Então, se analise você nessa tarde. Deixa Deus tomar o lugar do teu coração. Deixa Deus ser o primeiro lugar para Deus na tua vida. Deixa Deus ser a tua prioridade em tudo que você fizer. Amém? Então eram essas palavras que eu queria falar nessa tarde. E que todos fiquem na paz do Senhor. Amém? Que todos possam ter uma tarde abençoada. Que todos venham ser abençoados por Deus. E que nessa tarde, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoa a tua nação, abençoa cada vida que ouvir esse vídeo, meu Pai, que esse vídeo venha tocar em cada coração. Jesus, que vidas venham ser transformadas, alcançadas, no nome do Senhor Jesus, Pai, que vidas venham deixar o Senhor trabalhar, que vidas venham colocar o Senhor como prioridade da vida delas, que elas venham deixar o Senhor ser em primeiro lugar na vida delas, Pai, em nome de Jesus. E tudo que elas vêm fazer, Senhor, que elas possam deixar o Senhor agir como primeiro na vida delas, Pai. E que nessa tarde, Deus, toma tudo nas tuas mãos. Eu te agradeço, eu te louvo e te bendizo por esse vídeo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Obrigado por o Senhor ser esse Deus tão tremendo e maravilhoso na nossa vida. Que Deus abençoe todos nessa tarde. Amém? Em nome de Jesus, fico com a paz do Senhor, Jesus. E aqueles que ouviram esse vídeo, compartilhem, irmãos. Eu peço para compartilhar. Às vezes eu peço para compartilhar, as pessoas não compartilham. Parece que ficam com vergonha de Deus. Parece que ficam com vergonha da gente pregar o evangelho. Não fique com vergonha, meus amados. Compartilhe, porque através do teu compartilhamento, vidas vão ser alcançadas. Vidas vão ser alcançadas através desse vídeo, através da palavra do Senhor. Não tenha vergonha de compartilhar, irmãos. A partir do momento que você compartilha, Deus está te abençoando. Abençoe. Abençoa outras vidas através desse vídeo. Divulgue o evangelho do Senhor. Evangelize através do compartilhamento da palavra do Senhor, através desse vídeo. Eu peço para os irmãos nessa tarde. E que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?